Saudações Proficiambi, a todos do 4º Seminário Nacional de Integração da Rede Proficiambi. Meu nome é Márcio Santos, sou agroecólogo e mestrando do Proficiambi, Polo Universidade Federal de Sergipe, e venho apresentar o trabalho intitulado como Saberes, Identidade e Meio Ambiente, por uma ecologia política e decolonial. Esse trabalho também conta com a participação de minha orientadora, a professora Anésia Maria Fonseca Barbosa. Esta apresentação se divide em objetivo, introdução, objetivo, procedimentos metodológicos, desenvolvimento, considerações finais, referências bibliográficas e agradecimentos. Extraímos os frutos das árvores, expropriam as árvores dos frutos. Extraímos os animais da mata, expropriam a mata dos animais. Extraímos os peixes dos rios, expropriam os rios dos peixes. Extraímos a brisa do vento, expropriam o vento da brisa. Extraímos o fogo do calor, expropriam o calor do fogo. Extraímos a vida da terra, expropriam a terra da vida. Politeístas, pluristas, circulares. Monoteístas, monistas, lineares. Nego bispo. Pronto, para iniciar a introdução, eu trago aqui uma citação de Quijano, na qual ele diz: a modernidade e a racionalidade foram imaginadas como experiências e produtos exclusivamente europeus. Deste ponto de vista, as relações intersubjetivas e culturais entre a Europa, ou melhor dizendo, a Europa Ocidental e o restante do mundo, foram codificadas num jogo inteiro de novas categorias. Oriente e Ocidente, primitivo civilizado, mágico, mítico, científico, irracional, racional, tradicional, moderno. Em suma, Europa e não Europa. Mesmo assim, a única categoria com a devida honra de ser reconhecida como outro da Europa ou do Ocidente foi o Oriente. Não os índios da América, tampouco os negros da África. Estes eram simplesmente primitivos. Quijano, 2005, página 11. Pronto, iniciando, dentro desse bojo, dessa visão eurocentrista sobre a origem da modernidade e racionalidade, encontram-se todos os processos de colonização e suas violências, onde essas violências está a diáspora africana, que é esse fenômeno de imigração forçada dos africanos, promovida principalmente por Portugal, Espanha e Inglaterra, lá nos primórdios, na época das colonizações. Mas será que, com o passar dos anos, podemos falar que esse processo de colonização acabou? Existem outras formas de colonização? Daí é que surge esse termo colonialidade, com seus extrativismos epistêmico, ontológico e econômico. E, consequentemente, contrapondo a essas violências, vem o paradigma da pós-modernidade, onde a ecologia de saberes se assenta e a partir de um ideal e prática horizontal e democrática, de comunicação, valorização dos múltiplos saberes, fortalecimento da identidade e dentro da perspectiva da cosmovisão africana, onde não há essa dissociação entre o mundo, ser humano, que significa ser humano, e a natureza, e, consequentemente, fortalecimento dos territórios. Quer dizer, isso leva, essa linha leva ao próprio fortalecimento dos territórios, a valorização de seus saberes e de sua identidade. Como objetivo, o trabalho tem ampliar o debate sobre a relação das comunidades tradicionais com o meio ambiente, a partir da ótica ecopolítica e decolonial, fazendo esse recorte para as comunidades quilombolas. Trata-se, na verdade, de uma revisão de literatura, como procedimento metodológico, trago isso, que trata-se de uma revisão de literatura com aporte teórico de autores como Quijano, Dussel, Bernardino Costa, Grossfugel, Mbembe, Boaventura de Souza Santos, dentre outros.
esse trabalho é fruto da pesquisa Ecologia de Saberes, da decolonialidade e a formação do sujeito ecológico no território quilombola Brejão dos Negros, Sergipe, que tem como público-alvo membros da comunidade Santa Cruz e do Colégio Estadual Quilombola 3 de Maio, ambos localizados no território quilombola Brejão dos Negros, em Brejo Grande, Sergipe. É a minha pesquisa, né, que estou desenvolvendo no Proficiamb, e esse trabalho é fruto dela. Né? E esse trabalho é uma reflexão sobre a importância dos saberes tradicionais e relação das comunidades tradicionais quilombolas com o meio ambiente, a partir dessa lógica ecopolítica e decolonial. A decolonialidade refere-se à luta contra a lógica da colonialidade e seus efeitos materiais, epistêmicos e simbólicos. Maldonado Torres, 2018, página 40. Ao traçar essa questão da decolonialidade e essa cosmovisão africana, recai na questão das comunidades tradicionais, que são Diegues, na verdade, ele traz as comunidades tradicionais como um grupo culturalmente com valores históricos diferenciados e que reproduzem geração por geração, né, esses saberes, esses sabores, essas histórias, né, e que isso, dentro desse bojo está o etnoconhecimento, né, que são esses saberes tradicionais. E isso também fortalece a questão da identidade, como foi falado antes, e defesa do próprio território, porque essas pessoas se reconhecem através de seus saberes, do seu laço com o território, que há uma necessidade de defesa do território, né? E nisso, por essas começa a haver uma relação ecológica contra-hegemônica, né? Que se assenta na questão da ecopolítica, que é originada realmente nos movimentos sociais ambientalistas da década de 80 e se insere nessa concepção ecológica contra-hegemônica, onde autores como Leff, Krenak, colocam-na como um projeto de reconstrução, relação entre os sujeitos coletivos em busca de um bem-viver socioambiental. Quer dizer, eles colocam uma questão diferenciada da relação da sociedade com a natureza. Mbembe, 2014, diz: ao assentar a identidade no horizonte da liberdade e da tradição, é aquela em que a mesma escrita luta por evocar, salvar, ativar e ritualizar a sua experiência originária, a tradição, e reencontrar a verdade em si, já não fora de si, mas a partir do seu próprio território. Quer dizer, o território, a territorialidade em si, ela está muito envolvida nessa questão, né? E por isso a identidade e os saberes, nesse contexto com a natureza, com o meio ambiente, ele é muito importante, a partir dessa visão decolonial. Como considerações finais, vê-se a importância da busca da decolonialidade do poder, do ser e do saber, para uma mudança de olhar e postura da ciência e da sociedade como um todo em relação ao meio ambiente. Quer dizer, o diálogo com a história, o dia a dia dos povos e comunidades tradicionais pode e deve ser o caminho para uma coexistência benéfica do ser humano com o meio ambiente. O mesmo, quer dizer, o trabalho contribui para uma ampliação do debate sobre etnoconhecimento, valorização e pluralidade dos saberes, identidade, territorialidade e necessidade de uma postura ecopolítica entre a academia, povos e comunidades tradicionais e sociedade como um todo. Aqui eu trago algumas referências e agradecendo, desejo, né, obrigado pela atenção a todos, agradeço a comissão organizadora do Seminário Nacional de Integração da Rede Proficiamb, a Universidade Federal de Sergipe, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFS e a meus colegas e professores do Proficiamb e de toda a Rede Proficiamb.